Toda máquina de guerra precisa de dinheiro, e a Rússia sabe disso. A receita do petróleo e gás durante a invasão da Ucrânia é, há tempos, o único apoio para o país manter suas tropas abastecidas. Além de evitar que a própria Rússia entre em uma catástrofe econômica, se a Rússia sabe o quão importantes são seus produtos energéticos, pode apostar que a Ucrânia também sabe disso. Por meses, a Ucrânia vem abrindo brechas no refino e transporte de petróleo russo, e agora voltou sua atenção para o gás natural liquefeito da Rússia, ou seja, o gás natural liquefeito que é sua tábua de salvação. A Ucrânia destruiu uma grande parte dessa tábua de salvação, trazendo a máquina de guerra de Vladimir Putin um passo mais perto de parar completamente, como tem se tornado algo comum em 2025. Recentemente, a Ucrânia enviou seus drones de longo alcance para o território russo para causar danos incalculáveis aos recursos dos quais Putin depende para sustentar sua invasão. Desta vez, foi o Serviço de Segurança da Ucrânia, ou Serviço de Segurança da Ucrânia, que realizou a operação. Em 5 de dezembro, o Serviço de Segurança da Ucrânia pilotou drones até Krasnodar Krai, Rússia. Chegando lá, os drones miraram o porto de Tiemryuk, segundo o Shipnext. Esse porto, com acesso ao Mar de Azov, ganha importância para a Rússia ao tentar enviar mais cargas a clientes internacionais. O veículo chama Tiemryuk de um porto internacional em desenvolvimento, que não congela no inverno. Isso faz dele uma galinha dos ovos de ouro para a Rússia, que frequentemente enfrenta o congelamento de seus portos continentais no inverno. A cada ano, Tiemryuk consegue processar cerca de 580 navios que juntos transportam 1 milhão de toneladas de carga para dentro e fora da Rússia. Com o desenvolvimento de Tiemryuk, esses números aumentarão, tornando o porto um alvo militar evidente para a Ucrânia. Entre as cargas exportadas de Tiemryuk está o gás natural liquefeito que mencionamos na introdução do vídeo. Você deve imaginar para onde iam os drones do Serviço de Segurança da Ucrânia e estaria certo. Os tanques de armazenamento de gás natural liquefeito no porto eram o alvo do Serviço de Segurança da Ucrânia e de seus drones. Acertaram alvo após alvo. O dano causado à Rússia foi enorme, como explicou o Estado-Maior-Geral da Ucrânia em uma postagem no Telegram em 8 de dezembro, avaliando o resultado do ataque. O Estado-Maior-Geral declarou que foram especificados os resultados do ataque de Vantes em 5 de dezembro de 2025 ao porto de Tiemryuk, Krai de Krasnodar, Rússia, usado para abastecer o exército de ocupação russo. A destruição de 20 tanques, ou 70% do total, foi confirmada no próprio relatório. O Kiev Independent acrescentou que os drones da Ucrânia conseguiram atingir a plataforma de carregamento de gás natural liquefeito do porto, onde mais de 2 dezenas de vagões-tanque estão armazenados. No momento do relatório do Estado-Maior, o incêndio causado pelos drones do Serviço de Segurança da Ucrânia já havia se espalhado por quase 1.000 metros quadrados, ou mais de 10.700 pés quadrados do porto. Note algo interessante nas datas compartilhadas. O Serviço de Segurança da Ucrânia atacou Tiemryuk em 5 de dezembro. O relatório só chegou 3 dias depois. E esse relatório afirma que não só os drones atingiram o alvo com sucesso, como o incêndio que eles causaram ainda está fora de controle. A Rússia teve 72 horas para apagar o incêndio em um de seus poucos portos sem gelo, mas não conseguiu. Um incêndio tão intenso pode evitar preocupações com gelo no porto em dezembro, mas pouco consola a Rússia. A cada hora que o incêndio continua, mais gás natural liquefeito é perdido. Se a Rússia não se cuidar, os danos do ataque inicial do Serviço de Segurança da Ucrânia podem crescer. Até que ponto? Ainda há mais de Tiemryuk que pode pegar fogo, ou seja, um incêndio que continua ativo pode incendiar outros tanques de armazenamento e instalações. A reportagem de 9 de dezembro do The Kiev Independent sobre o ataque do Serviço de Segurança da Ucrânia mostra que o controle da Rússia sobre a situação ainda está distante. O veículo afirma que cada um dos tanques de armazenamento no porto pode conter cerca de 200 metros cúbicos de gás. A Rússia perdeu 4.000 metros cúbicos de um de seus produtos mais valiosos em um só ataque de drone. Não é apenas o gás natural liquefeito queimando que causa problemas. Os tanques de gás foram destruídos, exigindo reparos caros que podem levar semanas ou meses para a Rússia. Quando a Ucrânia afirma ter destruído 70% da capacidade do porto de Tiemryuk, isso indica que essa parte não será recuperada tão cedo. Se um terminal processa 40.000 toneladas de gás natural liquefeito por ano e perde 70% da capacidade, milhares de toneladas deixam de chegar ao destino. A Rússia terá clientes de gás natural liquefeito aguardando por tempo previsível, e atrasos nas entregas serão inevitáveis. Após 3 dias de tentativas, a Rússia ainda não conseguiu controlar o incêndio no porto marítimo.
Um vídeo de 20 segundos do incêndio, compartilhado pelo Kiev Independente, mostra que ele ainda é grande o suficiente para ser visível de apartamentos que ficam a uma grande distância, além do próprio incêndio. O barulho das chamas do porto também pode ser ouvido nas imagens. Poucos bombeiros com mangueiras não vão controlar um incêndio tão grande. A Rússia talvez precise esperar até o fogo consumir todo o combustível. Após isso, o porto de Temryuk pode ficar praticamente irrecuperável. A Ucrânia tem todo o direito de se orgulhar do que conquistou em 5 de dezembro, mas não vai revelar exatamente como realizou esse ataque. Tudo o que sabemos até agora vem de uma fonte anônima do Serviço de Segurança da Ucrânia, que falou ao Kiev Independent em 9 de dezembro. A fonte só revela que a Unidade de Operações Especiais Alfa da Ucrânia realizou o ataque de drones ao porto marítimo, visando as instalações da Maktrem NAFTA, empresa envolvida no transbordo de gás natural liquefeito. A unidade Alfa tem estado bastante ocupada durante toda a guerra e frequentemente está por trás de alguns dos ataques mais sensacionais que a Ucrânia consegue realizar. Em 8 de dezembro, a Euromaidan Press informou que essa unidade destruiu um helicóptero russo Mi-26 em junho. A unidade novamente usou drones com câmeras térmicas no ataque, destruindo parte de uma unidade de defesa aérea S-400. Quando a Ucrânia precisa de ataques complexos, a unidade Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia é acionada, como mostrou em 5 de dezembro, causando um incêndio de grandes proporções e destruindo parte do valioso gás natural liquefeito da Rússia, além dos tanques de armazenamento que fazem parte da cadeia de suprimentos necessária para vender esse gás natural liquefeito. Já teria sido uma conquista grande o suficiente para a Ucrânia em qualquer outra noite, mas parece que a Ucrânia decidiu ir além no dia 5 de dezembro. A United 24 Média revela que, apesar do foco em Temryuk, outros alvos também estavam na mira da Ucrânia naqueles dias. Em Donetsk, drones ucranianos destruíram um depósito russo de veículos aéreos não tripulados em um ataque planejado para enfraquecer as capacidades aéreas dos ocupantes. Não se sabe se esse depósito tinha drones First Person View usados pelas forças russas ou drones Shahed lançados de Donetsk para cidades ucranianas. De qualquer forma, um depósito a menos resulta em menos ucranianos mortos por drones russos. A região de Simakin, que fica na área temporariamente ocupada de Luhansk, também foi alvo lá. As forças da Ucrânia atingiram um depósito de lubrificantes e combustíveis, eliminando suprimentos usados pelas forças da Rússia nas linhas de frente nesse processo. Em outra parte de Donetsk, a Ucrânia também destruiu um sistema de defesa aérea Pantsir S-1 e um grupo móvel de fogo, tudo para enfraquecer os ataques da Rússia na região. O que é necessário? Forças russas seguem atacando Pokrovsk sitiada sem sinais de recuo. 2 ataques em Donetsk em uma única noite pode conceder à Ucrânia mais tempo para eliminar soldados russos em Pokrovsk antes de uma retirada total. E o resto da Rússia também não estava seguro em 5 de dezembro. No mesmo dia, a mídia United 24 informou que a Ucrânia também realizou um ataque bem-sucedido de longo alcance contra uma refinaria de petróleo na região russa de Sizhum. O veículo revela que o ataque ocorreu poucas horas após o do porto de Temryuk. O alvo foi uma planta que processa até 89 milhões de toneladas de petróleo bruto por ano. O petróleo é convertido em combustíveis como gasolina, diesel e querosene de aviação, usados no mercado interno. Também é enviado aos soldados russos na Ucrânia e clientes de outros países. Moradores de Syzran ouviram de 5 a 7 explosões por volta das 2h e viram clarões na refinaria em seguida. Os tanques de gás natural liquefeito destruídos em Temryuk foram só alguns dos muitos alvos atingidos pela Ucrânia em 5 de dezembro. Mas, desse conjunto de ataques, é o ataque ao porto marítimo que causará mais danos à Rússia por vários motivos. O principal motivo está ligado à estratégia de longo alcance da Ucrânia para o segundo semestre de 2025. A Ucrânia tem atacado refinarias de petróleo russas com drones, o que não é novidade. A Ucrânia vem atacando refinarias desde pelo menos 2024. O que foi novidade é que a Ucrânia adotou uma abordagem diferente, atacando as mesmas refinarias várias vezes, muitas vezes em rápida sucessão, para tirá-las de operação por mais tempo do que nunca antes. Kapler afirma que a evolução da estratégia ucraniana transformou danos pontuais em interrupção contínua. A forma como a Ucrânia atinge as refinarias mudou fundamentalmente. Ataques antes ocasionais agora são constantes para impedir a estabilização total das refinarias. O veículo afirma que a falta de estabilização já teve um efeito claro sobre a Rússia. Em outubro, a Ucrânia já havia atingido metade das 38 principais refinarias de petróleo da Rússia, segundo o Instituto Chatham House.
Embora esses ataques não sejam uma solução mágica para a vitória da Ucrânia, eles geram muita pressão interna de diversas formas. O fechamento das refinarias reduz o combustível disponível na Rússia, afetando vendas internas e externas. Para estes últimos, a escassez de gasolina se tornou uma característica regular da vida. A Rússia vender menos petróleo também significa que ela não está ganhando o dinheiro de que precisa para alimentar a máquina de guerra de Putin. E isso sem mencionar como a falta de gasolina, diesel e querosene de aviação pode impactar a capacidade da máquina de guerra de travar batalhas de forma mais direta. Lembre-se desse ponto sobre o dinheiro, voltaremos a ele depois. Depois de tanto sucesso ao atingir as refinarias da Rússia, a Ucrânia evoluiu mais uma vez sua estratégia de longo alcance. Ainda atinge refinarias, como você viu. Agora, outros alvos energéticos também estão na mira. Kapler aponta isso, observando que nos últimos meses a Ucrânia realizou ataques por toda a Rússia e na Ucrânia ocupada. Portos do Mar Negro, Mar de Azov e instalações em Tuapse, Sochi e Kursk foram atingidos. Em muitos casos, esses ataques foram contra estoques de gasolina e diesel que estavam sendo armazenados nessas instalações, prontos para serem transportados para outros lugares. Após o ataque em Tiemruk, o gás natural liquefeito entrou na lista de alvos ucranianos. Isso é importante, pois mostra que a Ucrânia parou de atacar as instalações que produzem o produto energético que a Rússia deseja vender. Ela também mira no fornecimento imediato disponível da Rússia, causando atrasos que afetam clientes domésticos e internacionais, reforçando o foco nos suprimentos russos vendidos ao exterior. A Ucrânia passou a usar drones marítimos em maior quantidade contra navios da Frota Sombra. A Columbia Broadcasting System News informa que a Ucrânia já atacou com sucesso petroleiros dessa frota clandestina em locais distantes, como Turquia e África Ocidental. Ao destruir combustível pronto para embarque em portos como o Tiemruk, a Ucrânia elimina o meio de transporte desse combustível. Esse tipo de ataque mostra uma evolução constante. O que começou como ataques pontuais ocasionais contra refinarias de petróleo russas se transformou em uma estratégia completa. Com isso, a Ucrânia reduz a produção e a capacidade da Rússia de atender seus clientes internos e externos. O ataque a Tiemruk é só o caso mais recente de algo que a Ucrânia já faz há algum tempo. É notável que a Ucrânia tenha mirado no gás natural liquefeito em vez de gasolina ou diesel nesse ataque. Isso nos leva de volta ao que pedimos para você lembrar há alguns instantes. A Rússia lucra bastante com as vendas de gás natural liquefeito que, como as de petróleo, são tributadas. O Kremlin usa esse imposto para financiar a guerra de Putin. Qualquer ação da Ucrânia para reduzir as vendas de gás natural liquefeito da Rússia favorece suas chances de defesa no longo prazo. Diferente do petróleo, o gás natural liquefeito segue sendo fonte de renda estável para a Rússia. Em 1º de dezembro, a Reuters informou que as exportações russas de gás natural liquefeito caíram 2% entre janeiro e novembro de 2025. No entanto, isso ainda significa que a Rússia vendeu 284 milhões de toneladas métricas do produto. Para a decepção da Ucrânia, grande parte desse gás natural liquefeito é vendida a aliados que a apoiam militarmente. O High North News destacou esse problema em 30 de outubro, acusando a União Europeia de falar duro sobre a Rússia, mas depois não sustentar suas palavras com ações. Pelo menos no setor de gás natural liquefeito, longe de comprar menos gás natural liquefeito da Rússia, a União Europeia importou níveis recordes desse combustível da Rússia em 2025. O bloco aumentou em 7% as importações de gás natural liquefeito no primeiro semestre de 2025 em relação a 2024. Assim, a União Europeia injetou mais 45 bilhões de euros, cerca de 52 bilhões de dólares, nos cofres russos. Os números aumentam bastante ao incluir o gás de gasoduto e considerar toda a guerra na Ucrânia. A União Europeia importou cerca de 120 bilhões de euros, 139,5 bilhões de dólares, desses dois gases nos últimos 3 anos e meio, segundo o High North News. O rastreador do Instituto Kiel mostra que a Europa destinou 188,6 bilhões de euros, cerca de 219 bilhões de dólares, em ajuda à Ucrânia, com mais 87,2 bilhões de euros, ou cerca de 101,8 bilhões de dólares ainda por vir. É verdade que a Ucrânia está recebendo mais dinheiro da União Europeia, porém, a diferença está longe de ser tão grande quanto poderia ser. E os números das compras de gás também não incluem os bilhões de dólares em petróleo que os países da União Europeia compraram da Rússia desde que Putin lançou sua invasão.
A Combustíveis Fósseis diz que os gastos reais da União Europeia, considerando importações de petróleo, gás e carvão, somam cerca de 216,8 bilhões de euros, 252 bilhões de dólares. Desde o início da guerra, isso é cerca de 33 bilhões a mais que a ajuda da União Europeia à Ucrânia, gerando indignação por um suposto duplo padrão europeu. Talvez haja outra razão para a Ucrânia focar agora em portos como Chemhuk e o gás natural liquefeito russo. Ela sabe que parceiros europeus ainda gastam muito com gás russo e tenta agir sobre isso. Se a União Europeia seguir comprando combustíveis fósseis russos, a Ucrânia pode interromper isso destruindo-os. Apesar da demora para essa decisão, há esperança a caminho nesse aspecto. A União Europeia disse em 3 de dezembro que concordou em reduzir permanentemente pela metade todas as importações de gás russo. Também eliminará gradualmente as importações de petróleo russo, em uma medida projetada para tornar o bloco menos dependente da Rússia como parceiro energético. Mesmo com a guerra, nenhuma dessas iniciativas será imediata. A União Europeia diz que eliminará todas as importações de gás natural liquefeito até 31 de dezembro de 2026, dando aos membros mais de um ano para estocar o produto. Se quiserem, o gás de gasoduto não será cortado até 30 de setembro de 2027. Ainda assim, esses são passos na direção certa e podem permitir que a Ucrânia concentre mais seus ataques de longo alcance em portos como Chemhuk, que provavelmente atendem clientes fora da União Europeia, com o gás natural liquefeito da Rússia. Enquanto espera pela União Europeia, a Ucrânia parece focada em causar o máximo de danos à infraestrutura energética da Rússia. Ataques ucranianos às refinarias prejudicaram mais a indústria petrolífera russa do que 3 anos de sanções ocidentais. Kirilo Budanov, chefe da inteligência de defesa da Ucrânia, afirmou isso no Fórum Econômico Internacional de Kiev em outubro. Outra verdade desagradável, mostrando que as medidas atuais são insuficientes. Ele comentou sobre o impacto econômico e estratégico dos ataques ucranianos às refinarias na Rússia, chamando suas declarações de uma verdade matemática simples. O ataque a Chemhuk pode indicar que a Ucrânia começa a aplicar sua estratégia de longo alcance ao gás natural liquefeito russo, como fez com derivados de petróleo. A Ucrânia pode achar que, se a União Europeia, seus outros aliados e os muitos outros clientes da Rússia não vão parar de comprar gás natural liquefeito, então a Ucrânia fará com que eles não possam comprar gás natural liquefeito. A destruição de 20 tanques em um porto em construção é apenas o início. O setor de gás natural liquefeito da Rússia pode ter problemas tão sérios quanto o de refino se a Ucrânia seguir atacando até 2026. Mesmo assim, os ataques ao gás natural liquefeito continuam. As ações atuais aumentam a dor econômica da Rússia, com refinarias fechadas, portos parados e queda na receita de energia. Putin está encarando a dura realidade de que algo grande quebrou na Rússia. Descubra o que é esse algo em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos últimos ataques da Ucrânia em território russo. E obrigado, como sempre, por assistir.